Hoje o WW recebe nos estúdios da CNN em Brasília o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, justamente para a gente poder tratar de política industrial, comércio exterior e falar um pouquinho de política também, que é outro assunto que o vice-presidente e o ministro também gostam muito. Desejo meu boa noite, um feliz ano novo, presidente, também a Daniel Hittner e Thaís Herédia, meu boa noite. E já vou pedir sem delongas para o Daniel Hittner começar a nossa entrevista aqui. Mas mais uma vez, presidente, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui no WW. Presidente, ministro, muito boa noite. Obrigado pela sua vinda aqui à CNN. Um feliz ano novo. Vamos começar, presidente, eu proponho a gente ligando as duas coisas, comércio exterior e política industrial. Como o Yuri disse na apresentação, o Brasil já atingiu praticamente um recorde na sua balança comercial em 2023, mas 3 produtos saltam aos olhos: petróleo, soja e minério de ferro. Quando a gente olha a pauta industrial, a gente tem, por exemplo, o setor químico, a indústria química, com um déficit de mais de 40 bilhões de reais. Eu lhe pergunto, a nova política industrial, que ainda não foi anunciada em sua plenitude em 2023, consiste no quê? O que o governo tem em mente para anunciar em 2024 em termos de política industrial? Quero cumprimentá-lo, Daniel Hittner, cumprimentar o Yuri Pita, a Thaís Herédia, todos os telespectadores da CNN, do programa WW, e dizer que a neoindustrialização, a nova industrialização, ela deve ser inovadora e sustentável e verde. Esse é o nosso grande desafio. Infelizmente, há mais de uma década, já há 30 anos, que nós estamos vendo no Brasil uma desindustrialização. Então, é importante nós agirmos nas causas do problema. E quais são os problemas? Nós precisamos aumentar investimento e aumentar produtividade. Aumentar investimento, aumentar produtividade. Exatamente por isso, o presidente Lula assinou um conjunto de medidas que vão ter efeito importante no ano novo, neste ano que se inicia, agora 2024. Eu destacaria a primeira delas, a chamada depreciação superacelerada. É um projeto de lei em regime de urgência que o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional e que vai estimular a renovação de máquinas, equipamentos, modernização, digitalização. Então, ela é extremamente importante. São 3,4 bilhões que a indústria vai poder, reduzindo o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, ter um estímulo para renovar o parque industrial mais rapidamente. O parque industrial brasileiro está com média de 14 anos, praticamente, as máquinas. Então, nós precisamos renovar, modernizar, descarbonizar e melhorar a produtividade. Então, essa medida de depreciação superacelerada, ela vai ao encontro desses dois objetivos, aumentar investimento e aumentar a produtividade. A outra é o mover, mobilidade verde, aí para a indústria automotiva. São 3,5 bilhões só neste ano, é uma medida provisória assinada pelo presidente Lula, ela já está em vigência para estimular a inovação, pesquisa, desenvolvimento e também voltada à descarbonização. Até qualificação de mão de obra você também vai poder ter. E, de novo, nós estamos falando em atrair investimento para o Brasil, trazer investimento para cá e melhorar a produtividade e competitividade. Uma terceira LCD. Nós já tínhamos LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito agrícola, do agronegócio. Agora vamos ter o LCD. O presidente também encaminhou ao Congresso projeto de lei autorizando a letra de crédito do desenvolvimento. Então, o BNDES vai poder apresentar, fazer crédito
pelo menos 1% mais barato. Porque quando você tem uma letra de crédito, terá o LCD, você tem um estímulo na questão do imposto de renda. Então, você torna o crédito mais barato. Então, a medida também é importante. E a quarta medida, o novo Brasil mais produtivo. Aí para micro, pequena e média indústria. São 2 bilhões de investimento para identificar os gargalos e melhorar a eficiência e digitalização. Essa é uma parceria SEBRAE, SENAI, BNDES, Embrapi, FINEP e a BDI. Então, quem for da pequena indústria, micro, pequena e média, pode se inscrever nesse programa. São 93 mil empresas que será feito um trabalho presencial, empresa por empresa, identificando os gargalos, fazendo o projeto e financiando a mudança. E 200 mil pela plataforma digital. Pega aqui, Thaís Herédia. Presidente, boa noite. Que bom tê-lo aqui conosco nesse dia 2. Feliz ano novo para o senhor, para a sua família. Presidente, eu vou pegar aqui das novidades que o senhor citou, exatamente a medida provisória do Mover, né? Esse nome novo de um programa que já existia no Brasil. Há duas críticas aqui sobre a renovação dessa medida. A primeira delas porque ela está sendo feita como medida provisória e não como projeto de lei, onde o debate é mais amplo e a discussão do escopo da medida aumentaria. E a segunda é a decisão de manter por muitos anos uma boa quantidade de recursos públicos, que a gente sabe que o ministro Fernando Haddad está lutando muito para garantir, para cuidar ali do equilíbrio das contas públicas, para o setor automotivo. Então, queria lhe ouvir sobre esses dois pontos. Primeiro, por que uma medida provisória e não um projeto de lei, onde o debate seria mais amplo? E por que insistir neste setor, nesta pauta, alocando ainda recursos públicos? Olha, Thaís, primeiro, por que medida provisória? Porque, como você bem colocou, nós já temos um programa que começou lá atrás com o Renovar Alto, depois Rota 2030 e agora o Mobilidade Verde. Nós vamos dar grande destaque à questão da descarbonização e à questão climática, estimulando a eficiência energética. Como o programa já existia, se você faz por projeto de lei, até que o projeto de lei fosse aprovado, você teria uma interrupção. Então, a medida provisória já tem vigência imediata. Então, é um programa importante que você vai estimular o que interessa, que é inovação, que vai trazer melhor competitividade, eficiência e a descarbonização. De onde vêm os recursos? Dos 3,5 bilhões, 2,9 bilhões já estavam na LOA, na lei orçamentária. Então, não tem nenhuma, já estava na LOA. Os outros 600 milhões, nós estamos fazendo uma tributação progressiva de veículos elétricos. Sempre que você importa um produto que você já fabrica no Brasil, você tem imposto de importação. Se eu importar um ônibus elétrico, como ele já é fabricado no Brasil, o imposto de importação é 35%. Então, o que o governo corretamente está fazendo? Nós queremos não só ser importador e matar emprego aqui no Brasil. Nós queremos trazer para cá a indústria de ponta, que ela fabrique no Brasil, não apenas monte também, mas que ela fabrique, tenha autopeças, tenha densidade industrial, gere emprego, agregue valor. A indústria é a ponta da inovação. Então, é fundamental a gente fortalecer a indústria. E elas se complementam. Uma indústria forte ajuda os serviços, ajuda o agro e vice-versa. Um agro forte, o que está crescendo na indústria e exportação? Agroindústria. Cresce muito a exportação de alimento. Agora mesmo foi inaugurada uma indústria no Paraná de empanados, uma das maiores do mundo. A agroindústria, você está agregando valor.
vendendo um produto industrial. Açúcar, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. Nós estamos exportando açúcar, celulose e papel. Então, é importante para o agro, a indústria para o agro. Então, este é o objetivo, fortalecer uma questão estratégica como é a indústria brasileira, que infelizmente veio perdendo espaço nas últimas décadas. Por isso a gente chama de uma nova industrialização, muito pautada na inovação e pautada na descarbonização. Agora, presidente, o senhor tem insistido muito nessa questão de conectar a política industrial da sua gestão à frente do Ministério com as questões de mudanças climáticas, com essa agenda verde. Agora, o quanto nesses programas também está vislumbrado desenvolver tecnologias que o Brasil ainda não, ou que poderia ter um potencial e não tem. Me digo, por exemplo, muito do que a gente produz de energia limpa, seja energia fotovoltaica, mesmo energia eólica, a gente depende ainda de importação de muitos dos equipamentos para gerar esta energia. Dentro deste programa, no seu horizonte de trabalho à frente do MIDIC, também está colocar o Brasil não só atrair investimento estrangeiro nesses setores, mas também fazer com que, dentro dessa política de reindustrialização, possamos nós tomarmos a frente nesse tipo de maquinário? Yuri Pita, por isso mesmo foi lançado o chamado novo PADIS, que é o Programa de Estímulo à Inovação na área de semicondutores, de chips e fotovoltaica, na área de energia solar, energia renovável. Então, o governo estimula, se você vai investir na área de semicondutores, o Brasil hoje só faz encapsulamento. Nós queremos avançar mais na área de semicondutores. Você tem um estímulo, você tem a redução de imposto, você tem um conjunto de estímulos nessa área. Isso está definido para este ano, R$1 bilhão de reais. A mesma coisa na área de energia solar. Vamos dar um exemplo. Eu fui inaugurar, representando o presidente Lula, há 2 meses atrás, um grande parque solar. Né? Um parque solar só, 1.250.000 placas solares. Tudo importado. Ora, eu não estou falando da célula fotovoltaica, eu estou falando só da placa. Quer dizer, não é possível, a gente não fabrica. Nós temos fábrica no Brasil de placas solares. Então, nós vamos estimular para que esta área de energia renovável ela possa crescer no Brasil. Esse é o diferencial do Brasil, né? Quem é que tem a energia mais limpa do mundo é o Brasil. Ou ela é hidroelétrica, mais de 50% da matriz de eletricidade, solar e eólica, mais de 35%. E veja que coisa interessante, quando começou lá atrás, energia solar e eólica era mais cara, hoje é mais barata. Tem leilão que está saindo menos de R$200 o megawatt-hora, energia solar e eólica. Energia nuclear, mais de R$600 o megawatt-hora. Então, esse vai ser um diferencial importante para o Brasil atrair investimento. Nós podemos produzir hidrogênio verde com energia solar e energia eólica e, com isso, descarbonizar a indústria e conquistar novos mercados, trazer investimento para cá. Várias rotas tecnológicas na área automotiva, carro elétrico, sim, 2 fábricas já estão se instalando no Brasil, na Bahia, em São Paulo, e a área de biocombustível. O presidente Lula criou com o presidente Biden e o primeiro-ministro da Índia, Modi, a Aliança Global pelos Biocombustíveis. Agora foi aumentado o biocombustível de 12% para 14%. Nós vamos deixar de importar diesel dos Estados Unidos e aumentar óleo vegetal no diesel. Enfim, um conjunto de iniciativas importantes. Presidente, a propósito disso, é absolutamente indubitável a importância das novas energias limpas nesse processo de descarbonização, mas um tema que angustia muito a indústria é
o gás natural, o preço do gás. O senhor está dedicado a isso. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também citou esse tema diversas vezes, porque a indústria paga 12, 15 dólares pelo gás que chega nos Estados Unidos, que chega na Europa, a 2, 3 dólares, sendo que o Brasil já é um grande produtor de gás no pré-sal. Não saiu até agora nenhuma política clara, nenhuma medida que baixe o preço do gás. É possível esperar isso em 2024? De que forma? O que está na agenda do governo para reduzir o preço do gás? Olha, Daniel, nós precisamos das duas coisas: aumentar a oferta de gás e o preço da molécula ser mais barato. E uma coisa ligada à outra. Quanto maior a oferta, eu posso ter preço menor. A diferença nossa para os Estados Unidos, hoje nós estamos em 11 dólares, mais ou menos o preço da molécula, Estados Unidos em torno de 3, 4 dólares, é que lá é cheio o gás. Você tira na terra, explode as rochas todas lá, tem autorização ambiental para isso, e tira o gás, e também petróleo. Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo, passou a Arábia Saudita. Nós, é pré-sal, eu tenho que ir a 300 quilômetros de distância no mar e 5.000 metros de profundidade para poder tirar o gás natural. Então ele é mais caro, mas ele já está caindo. Quer dizer, a tendência é de redução do preço do gás natural. E nós estamos em cima, junto ao Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira tem sido um bom parceiro, e junto à Petrobras. Qual a boa notícia? Vai aumentar este ano que nós estamos, mais 1/3 a produção de gás no Brasil, chamada Rota 3, Itaboraí. Nós produzimos hoje no Brasil em torno de 45 milhões de metros cúbicos. Itaboraí, a Rota 3, que entra em operação no fim do ano, no Rio de Janeiro, deve aumentar 15 milhões de metros cúbicos. Depois, daqui mais 3 anos, nós deveremos ter mais Equinor, mais 15 milhões, e Sergipe, mais 15 milhões. Então, este ano nós aumentamos 1/3 a oferta de gás natural, e em 3, 4 anos poderemos quase dobrar a oferta de gás natural. O gás da Bolívia está reduzindo. A capacidade do gasoduto é muito maior do que o que está vindo de gás da Bolívia. Então, o Vaca Muerta, na Argentina, é cheio gás, é também em terra, é cheio gás, você explode rocha no subsolo. Se nós conseguimos acertar Argentina e Bolívia e utilizar o gasoduto que está ocioso, o Gasbol, o gasoduto da Bolívia, nós vamos poder também trazer mais gás e a um preço menor. Mas é importante a sua colocação, Yuri. O preço de insumo, tanto de gás natural quanto de energia, são fundamentais para a competitividade, aliás, não só da indústria, mas da indústria, do agronegócio, da atividade econômica em geral. Presidente, Thaís aqui, eu queria trazer aqui um tópico novo para a nossa conversa, que é o Mercosul. Nós estamos acompanhando de longe as medidas que Javier Milei está fazendo, né? O governo Lula sempre ficou ali com um pé atrás na expectativa do que seria esse governo. E é muito importante saber o que vai ser da Argentina, já que a indústria brasileira tem uma dependência muito grande do comércio com os nossos vizinhos. Então, eu queria ter uma primeira análise do senhor, do que o senhor está percebendo, para onde Javier Milei leva o país, e quanto isso, qual é a apreensão que o senhor tem com relação ao desempenho da indústria brasileira, exportadora de manufaturas para a Argentina. Olha, o comércio intrarregional, Thaís, ele é muito importante. O mundo é globalizado, mas o comércio é muito intrarregional. Se você pegar Canadá, Estados Unidos e México, 50% do comércio é só entre eles. Se você pegar a União Europeia, os 27 países da União Europeia, 60% do comércio é só entre eles. Se você pegar a ASEAN,
os países que compõem a ASEAN, quase 70%. Na América Latina, é 26%. Nós precisamos reconquistar os vizinhos. E você colocou bem, é para onde a gente vende não só commodity, mas vende produto de valor agregado, carro, caminhão, ônibus, autopeça, toda a área industrial. O Mercosul é importante, ele agora terá um quinto país, que é a Bolívia, então vai ampliar. O Mercosul fez, depois de 12 anos, um novo acordo, levou 12 anos para ter um novo acordo, Mercosul-Singapura. O presidente Lula vai continuar trabalhando por Mercosul, União Europeia. E em relação à Argentina, nós somos parceiros naturais. A Argentina é o quarto comércio do Brasil, né? E é para onde a gente vende produto industrial. Nós somos para a Argentina o primeiro. Quem mais compra da Argentina é o Brasil. Nós somos o primeiro parceiro comercial. Aliás, chamo a atenção que o presidente Milei manteve o embaixador argentino no Brasil. Mudou o governo, mas ele não mudou o representante da Argentina no Brasil. Então, nós vamos trabalhar para sermos parceiros. É um ganha-ganha, complementariedade econômica. Há uma questão de falta de dólar na Argentina, mas se pode fazer um entendimento no sentido de acordo comércio recíproco, a gente poder buscar aí boas alternativas. Toda a prioridade à nossa região, porque o comércio é intra-regional. Presidente, deixa eu aproveitar a participação do senhor. A gente está com um horário combinado, mas não poderia deixar de tratar de um assunto que é a sua trajetória de vida, que é a política. O senhor já falou no último dia do ano, dia 31, que acredita no diálogo em relação à tramitação da MP da reoneração. Hoje, o presidente Lula, a gente veio a público alguns vetos que foram colocados na LDO e já causou uma repercussão no Congresso Nacional, principalmente naquele cronograma de liberação das emendas parlamentares. Na sua avaliação, a relação executivo e legislativo, e o senhor tem uma experiência enorme como governador, mas também como deputado federal, como constituinte, esta relação mudou de vez? Ela vai ser mais dura a partir de agora, seja quem for o governo, seja qual for o Congresso, e o quanto o governo atual, Lula, contratou um 2024 com mais percalços do que se imaginava quando se encerrou o ano legislativo um pouco antes do Natal? Olha, Yuri, no regime democrático é natural que hajam pontos de vista diferentes. Isso é até positivo, né? A política não é, como se diz, uma cor só, ela tem diferentes cores. Os poderes, eles são independentes. Agora, devem ser harmônicos. Eu fui prefeito na década de 70 e você sempre tem uma relação com o legislativo que deve ser pautada pelo diálogo. Então, é natural, o presidente encaminha uma proposta orçamentária, o Congresso a modifica, faz mudanças. O Executivo, alguma coisa ele promulga e outras ele veta. Isso faz parte da regra democrática. O que eu vejo aí como caminho? É o diálogo. E o presidente Lula é o homem do diálogo. Olha que você aprovar a reforma tributária em menos de um ano, ela é aguardada há 40 anos. Aliás, está de parabéns também o ministro Fernando Haddad, que fez um trabalho muito bem feito. Ainda falta agora a regulamentação através das leis complementares, leis ordinárias, mas foi dado um grande passo. A reforma tributária traz eficiência econômica, ela faz o PIB crescer. Os estudos mostram que pode crescer em 15 anos quase 12%. Ela desonera totalmente investimento, desonera totalmente exportação. Então, ela é importante. Em relação ao orçamento, eu acho que o caminho é o caminho do diálogo, né? Quer dizer, é natural que o governo não promulgue
tudo que o Legislativo que o Legislativo fez, como é natural que o Legislativo modifique a peça orçamentária. Mas eu diria que esse diálogo tem dado bons resultados. Arcabouço fiscal aprovado, com déficit zero, déficit primário zero. É bom lembrar que em 2020, agora 2020, nós tivemos déficit primário de 10% do PIB, não foi 1%. Foi 10% do PIB. Você pode falar, não, mas foi a Covid. Covid teve no mundo inteiro. E o México, que também teve Covid, em 2020, fez superávit de 0,1%. Então, eu estou confiante. Nós temos uma dificuldade a mais que o tempo vai corrigir, que é o excesso de partidos políticos. Pode ter 50 partidos. Agora, você ter mais de 20 no parlamento, a fragmentação parlamentar dificulta a governabilidade. Então, o trabalho é maior, dá mais trabalho, mais diálogo, mais conversa. Isso, com o tempo, vai corrigir, porque a tendência é de cada eleição ter menos partidos políticos. O de Gaulle dizia que a França era muito difícil de ser governada, porque tinha muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. Então, com o tempo, vai melhorar. Isso dá um pouco mais de trabalho, mas eu confio no diálogo. Se tem uma pessoa que é otimista nesse país, é o senhor, né, presidente? Esse a gente não falha nunca. E vamos combinar que fazer política com queijo francês fica um pouco mais fácil das reuniões. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma última rodada rápida de perguntas. Pode, Thaís. pode, Yuri, mas só uma colocação. Mas você vê que os pessimistas erraram nesse ano que passou, né? É verdade. Thaís Herés e Daniel Richtner falaram disso. O PIB que era menos de 1 foi para quase 3, a Bolsa foi para 134 mil pontos, o dólar, que era 5,40, foi para 4,80. Então, não é um otimismo realista. Eu acredito no trabalho e a gente agir nas causas dos problemas. Daniel? Eu fico com uma dúvida que eu sinto o vice-presidente Alckmin tão absolutamente à vontade no cargo em que está, seja de vice-presidente, seja de ministro, que eu fico pensando aqui, doutor Geraldo, se o presidente daqui a 3 anos lhe convida para repetir essa chapa, é inegável esse convite? Olha, tem 2 ansiosos na vida, Daniel. Os políticos e os jornalistas, né? Você vê que está muito longe ainda, né? Nós vamos ter esse ano eleição municipal, então tudo tem o seu tempo. Mas, aliás, sobre a eleição municipal, então, já que o senhor traz, aí a gente diminui um pouco a ansiedade, porque essa está pertinho. O senhor e o presidente Lula defendem, apoiam candidatos diferentes, né? O presidente apoia Guilherme Boulos, do PSOL. O senhor tem uma correligionária, Tabata Amaral, do PSB, participando também das eleições. O senhor vai subir o palanque ali e pedir voto para ela, não? Olha, a convenção partidária é só o ano que vem, este ano, no meio do ano, lá em julho, né? Então, aí que define candidaturas. Agora, é natural que os partidos, não em todas as cidades, mas em muitas cidades, no primeiro turno tenham candidatos. Por isso que a eleição é feita em 2 turnos. Eu fui constituinte, aliás, como o presidente Lula também foi constituinte. E nós colocamos na Constituição a eleição em 2 turnos. Eu fui eleito em São Paulo as 2 últimas eleições para governador no primeiro turno. Não teve segundo turno, tanto em 2010 como em 2014, porque metade mais 1 dos votos. Somando todos os candidatos, você ganhou, acabou, não tem segundo turno. Se não, tem o segundo turno. Agora, eu queria fazer uma observação sobre o que você colocou. A população separa totalmente eleição municipal de estadual e nacional. Separa totalmente. E a população tem sabedoria. Eleição este ano é municipal.
é assunto local, é tema da cidade. Isso é que vai valer. Então, é questão urbana, é transporte, é saúde, é escola, enfim, temas do município. E o povo separa totalmente. Nós sempre tivemos dificuldade em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, e ganhamos todas as eleições para o governo do Estado. Na Bahia, o PT sempre ganhou o governo do Estado e tem dificuldade na capital, porque a população separa. Uma coisa é a eleição municipal, outra coisa é a eleição estadual e nacional. Querer achar que um partido, porque ganhou o município, vai ganhar o Estado, ou vai ganhar a União, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os apoios também são importantes, é um aval, mas não vai decidir eleição. Decidir eleição é o tema da cidade, é a capacidade do candidato de interpretar a esperança, de trazer confiança para a população. Presidente, eu não resisto de puxar a brasa para a sardinha da economia e eu queria pegar de onde o senhor disse que os economistas erraram muito mesmo. Agora, eu queria lembrar aqui de um erro do próprio presidente Lula, quando no começo do ano que ele brigava muito com o presidente do Banco Central, dizia que o Banco Central ia jogar o país numa recessão, ia ser responsável por um país que ia andar para trás e no final das contas não aconteceu isso, pelo contrário, né? O Banco Central, mesmo reduzindo os juros com cautela, está entregando a inflação na meta e parece que a relação entre vocês, que eu digo, o Poder Executivo e um BC independente, melhorou. Acabou a rusga, presidente? Olha, primeiro, eu não sou daqueles que acham que crítica é ofensa. Não, eu acho que é natural. Quem está na vida pública ter que prestar contas, sofrer reparos, isso faz parte da vida pública. Então, o que se colocou lá atrás? Puxa, mas o mesmo Banco Central, há poucos anos atrás, a inflação era 4% e a Selic era 2%. Então, você estava com juros negativo, 2%. Negativo, Selic, inflação 4%, Selic 2%. Depois você tem inflação 4,5% e Selic 13,75%. E é óbvio que isso dificulta o crescimento da economia, dificulta a indústria, dificulta o agro, dificulta o comércio. Você tem um tripé na economia fundamental: juros, custo de capital, imposto e câmbio. O câmbio está bom, em torno de R$ 4,90, R$ 5,00, é um câmbio competitivo. O juros está elevado, mas está em queda. Eu acho que e deve continuar caindo. Você sabe que os Estados Unidos, o Fed americano, ele, por exemplo, não leva em consideração no estabelecimento da busca do combate à inflação 2 fatores: alimento e combustível. Por quê? Alimento é clima. Se eu tiver um clima ruim, a safra cai e o preço sobe. Não adianta eu aumentar juros. E a outra é combustível. Se tiver guerra, OPEP, não adianta eu aumentar juros. Não é aumentando juros, eu só vou ter a consequência negativa, mas não vou controlar preço dessa forma. Então, eu diria que as críticas não foram pessoais, elas foram no sentido de, olha, isso trava a economia. Se nós crescemos quase 3, podíamos ter crescido 3,5, ter crescido 4, isso melhora a renda, melhora o emprego, mas tanto isso foi entendido como uma crítica saudável, positiva, que a relação é uma relação importante, boa, e quero destacar aqui essa boa relação com o Banco Central. Presidente, só uma coisinha aqui, e a última aqui, me calo. O senhor citou como exemplo essa exclusão, esse expurgo de combustíveis, de variação nos alimentos, no caso dos Estados Unidos. O senhor acha que vale a pena a gente, em algum momento, fazer esse debate para expurgar também alimentos e combustíveis da meta de inflação no Brasil?
Eu vou só completar o Daniel aqui, presidente, porque a maturidade do dólar versus a maturidade do real é muito diferente, né? São pesos e medidas diferentes, né, presidente? Eu não estou dizendo para copiar os Estados Unidos. Eu estou colocando que lá o Fed americano, procurando sempre preservar, porque você tem que fazer as duas coisas. De um lado, segurar a inflação, garantir a estabilidade de preço, e foi ótimo, porque a inflação caiu, inflação de comida foi a que mais caiu mais de 2% o preço do alimento comparado com o ano passado. Quer dizer, nós tivemos uma queda de preços, uma queda importante. Mas acho que vale a pena sempre a gente discutir. Eu não sou especialista, né? Não sou economista, mas eu acho que é sempre estar aberto ao diálogo, ver outras experiências, ouvir, né, especialistas, comparar experiências internacionais. Isso é prova de maturidade. Muita coisa que lá atrás tinha briga política, hoje não tem mais. Não é ruim, é prova de maturidade, de amadurecimento político. Bom, o senhor mesmo é uma prova do que acabou de falar. E, enfim, agradeço mais uma vez ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, que gentilmente esteve conosco, direto dos estúdios Brasília. Mais uma vez, tinha uma série de perguntas ainda, presidente. Como a gente vai ter, semana que vem estarei em Brasília, vou tentar fazer pessoalmente as perguntas que não couberam aqui no WW, mas eu agradeço mais uma vez e desejo um bom ano para o senhor e para a sua família. Muito obrigado, Yuri. Eu que agradeço a você o convite, a Thaís, ao Daniel e cumprimento todos os telespectadores da CNN.